começando mais um programa Entre Elas. É um prazer ter você aqui com a gente no Canal 11, como também nas nossas redes sociais, Entre Elas, e pelo aplicativo e pelo site da Rede Litoral News. O programa de hoje a gente vai ter um assunto bem delicado. Tem muita gente que acha que é doença, mas na verdade é um transtorno. Hoje a gente vai falar sobre autismo, né, Vivi? Isso aí. E para falar um pouquinho desse tema, a gente já está com o psicólogo Fábio Coelho aqui nos estúdios do Entre Elas. E a OMS, ela fez uma pesquisa em que afirma que em cada 160 pessoas no mundo, tem o autismo. Mas isso foi feita uma pesquisa em abril e o Fábio vai tirar todas as nossas dúvidas aqui durante o programa. Mas antes, vamos para o quadro Momento Pet com o Dr. Bruno Pinho, da Veterinária Cabo Frio. Olá, gente! Mais uma vez está um prazer estar aqui com vocês. E pegando aí nesse gancho do inverno, a gente vai falar hoje de uma doença chamada rinotraqueite, que é uma doença comum aos gatos, principalmente os gatos filhotinhos. Então, se você está pegando agora um filhotinho de gatinho e está notando que ele está espirrando muito, muita saída de catarro pela narina, também remela nos olhos, procure seu veterinário quanto antes, porque ele pode estar com essa doença chamada rinotraqueite. Essa é uma doença causada por um vírus, que é um vírus que agride esse trato respiratório do animal, fazendo uma grande infecção. E ele abre portas para as infecções secundárias, que são as bactérias, e que podem levar a um quadro de uma pneumonia, e principalmente acontecendo nos gatos filhotinhos, as chances desses animaizinhos morrerem são muito altas. Então, caso você esteja com esse animalzinho, ou até está resgatando ele da rua, que a gente sabe que muitas pessoas fazem isso, e ele está com esse corrimento, não deixe de procurar o seu veterinário com urgência, porque ele pode, infelizmente, morrer disso. Existem tratamentos, né? São vários tipos de tratamentos, o seu veterinário com certeza vai poder te prescrever o melhor, porque é um tratamento muito individual, depende do sintoma de cada um para decidir qual seria o melhor medicamento para ele. Agora, para você que está pegando o seu animalzinho agora, seu animal está completamente sadio, converse com o seu veterinário sobre as vacinações. Hoje existe a vacina quádrupla felina, que protege de 4 doenças, uma delas é a rinotraqueite, e que é uma doença muito comum para os filhotinhos e principalmente no inverno. Então faça a vacinação do seu animal para que você não tenha um problema como esse e seu animal fique bem sadio em casa. Tá? Então rinotraqueite é uma doença que exige todo cuidado, mas é uma doença que tem vacina. Então faça a profilaxia, vacine seu animal para que vocês possam ter um convívio muito saudável entre vocês dois. Tá? Mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Mande suas dúvidas lá para o programa Entre Elas no Facebook, que vai ser um prazer estar aqui com vocês novamente. E você, gostou das dicas do Dr. Bruno Pinho, da Veterinária Cabo Frio? Se você tiver alguma sugestão de pauta, manda pra gente. Nosso Facebook é Programa Entre Elas. A gente espera você. Agora você fica aí que a gente está indo para um comercial, mas já já a gente volta. A Veterinária Cabo Frio está há mais de 12 anos cuidando do seu animalzinho, sempre inovando para levar melhor conforto aos nossos clientes. Possuímos serviços de consulta, cirurgias, internação, pet shop, banho e tosa, hospedagem, ultrassonografia, laboratório e vacinação. Uma clínica completa para melhor atender seu amiguinho. Veterinária Cabo Frio, a clínica veterinária que conquistou a região. Rua Inglaterra, 43, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 2647-1610. Dia dos Pais Casa do Ouro. Relógios com até 70% de desconto. Cordão em ouro por R$ 10,99. Relógio Oriente por R$ 159. Casa do Ouro, Centro e Shopping Cabo Frio. Estamos de volta com o programa Entre Elas. O assunto de hoje é sobre autismo. E recebendo aqui no estúdio o psicólogo especialista em autismo, Fábio Coelho.
Fábio, é um grande prazer ter você aqui no nosso programa para passar um pouquinho da sua experiência, não só como psicólogo que atua nessa área, mas, gente, o Fábio também tem uma história bem interessante para contar. Ele é pai de 2 crianças com autismo. Então, eu acho que o programa de hoje vai ser excelente, porque vai ser uma troca de experiência, Isso né, aí. Vivi? E a nossa primeira dúvida, que é a dúvida do pessoal de casa, o que é o autismo? Então, obrigado pelo convite, primeiramente, Ingrid e Vivian. O autismo é um transtorno, né, o nome correto aqui no nosso país é transtorno. É transtorno do neurodesenvolvimento, né, que ele acaba com algumas causas genéticas e algumas ambientais, afetando o desenvolvimento de uma forma global da criança em algumas áreas específicas, que mais para frente eu acho que a gente vai estar conversando sobre que áreas são essas que são afetadas. Entendi. E existe diferentes graus do autismo? Sim. O que acontece? Há um tempo atrás, o autismo era um nome só, autismo, transtorno autista. Hoje, o diagnóstico correto é transtorno do espectro autista. O que é isso? O espectro a gente pode entender como se fosse assim, para ficar mais fácil para o pessoal entender, como se fosse um degradê de cores, de um branco até um preto, passando por tons de azul, assim. Então, assim, para compreender mesmo a complexidade do autismo. Por isso que usaram esse nome transtorno do espectro autista. Dentro dele tem vários níveis. O manual diagnóstico traz 3 níveis, nível 1, 2 e 3, mas a gente sabe que o mais correto seria a gente afirmar que existem autismos, diversos tipos e diversos graus dentro desse espectro. Agora, Fábio, tira uma dúvida. A gente ouve muito falar em autismo, mas como detectar o autismo? Em que momento o autismo aparece? Ele é hereditário? Boa pergunta, Ingrid. Então, gente, o autismo, ele tem alguns sinais e hoje em dia a ciência vem pesquisando cada vez mais forte, compreendendo que esses sinais aparecem cada vez mais cedo. Então já é possível compreender os sinais em bebês através do olhar, do choro, do toque, da rejeição muitas vezes ao toque, do olhar não direcionado ao olho da mãe, ao olho do pai. Então a gente começa a compreender os pequenos sinais que antigamente a gente achava que o autismo surgia lá com 2, 3 anos. Hoje a gente começa a compreender que a criança já nasce com um transtorno, algumas coisas genéticas e algumas causas congênitas durante a formação dessa criança, e os primeiros sinais ali com 6, 8, 10 meses a gente já começa a compreender, mas não dá o diagnóstico ainda. Esse diagnóstico vai ser dado observando ao longo do tempo o desenvolvimento desse quadro, e não existe nenhum exame que a gente possa detectar o autismo, porém a gente vai acompanhando, observando ao longo do tempo, descartando outras hipóteses, e por volta de 2 anos, basicamente a gente já consegue fechar um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Agora, então, um bebê que tem esses aspectos que podem ser que tenha o autismo, ele é avaliado até os 2 anos, só com 2 anos que consegue dar uma posição final, seria isso? Não tem assim um marco onde a gente precisa esperar até os 2 anos para fechar esse diagnóstico. Isso é o que geralmente acontece. O que a gente sabe é que quanto mais cedo a gente conseguir fechar o diagnóstico, melhor é a evolução, melhor é o prognóstico, porque o tratamento começa mais cedo. Então a gente sempre orienta as famílias a buscar os profissionais para fazer essa avaliação, compreender se aqueles sinais fazem parte ou não de um quadro de transtorno do espectro autista, descartar outras hipóteses e tentar fechar esse diagnóstico o quanto antes, que eu acho que essa é a principal dificuldade que os familiares encontram em compreender e conseguir fechar um diagnóstico devido a diversos fatores. Mas aí também vai depender de criança para criança, né? Porque do nível que ela tá, né? Porque você só vai conseguir um diagnóstico a partir dos 2 anos, mas a criança, através do estímulo dos pais, também isso deve ajudar bastante, né? Sim, isso faz toda a diferença. É muito importante o profissional que recebe essas famílias conseguir acolher inicialmente, acolher essas famílias, orientar, ensinar como trabalhar com a criança, como desenvolver algumas habilidades com essas crianças e também, logicamente, buscar avaliação para ver se aquelas características fazem parte realmente de um quadro de autismo ou não, ou pode ser um distúrbio específico de linguagem, um transtorno de atenção, uma dificuldade
dificuldade auditiva, uma dificuldade de interação, mas que não chega a diagnosticar como autismo. Então é importante a gente compreender bem do que se trata antes de categorizar uma criança. Você falou que não são feitos exames para detectar o autismo, né? E como é que é feito isso tudo? Assim, é através de estímulos para a criança vai até um consultório e aí é estimulada para ver até que ponto. Como é que é feito esse diagnóstico de nível? Vamos lá. Inicialmente, nós recebemos a família e aí existem diversos protocolos, escalas que avaliam, né, diversos comportamentos daquela criança para saber se ela se enquadra naquelas características que os manuais trazem, Sim. que são geralmente dificuldades na área da linguagem, da socialização e alguns comportamentos repetitivos, restritos, algumas estereotipias que a gente chama de comportamentos repetitivos, né, que é o balançar a mão, o tronco. Então você observa a criança ao longo do tempo e vai buscando aquelas características através dessas escalas. Então o ideal é que a família busque um profissional. Que profissional seria esse? Um neuropediatra, um psiquiatra infantil ou um psicólogo comportamental. Esses profissionais vão receber essa família e vão começar a avaliar essa criança de diversas formas para saber se ela tem um autismo ou não. O médico, né, é importante por quê? Porque ele vai solicitar alguns exames não para diagnosticar o autismo, mas para conseguir descartar outras hipóteses. Então ele vai geralmente solicitar uma ressonância, um eletroencefalograma, uma audiometria, para descartar outras questões que podem, no observar, estar confundindo com o autismo, mas que na verdade é alguma outra questão neurológica. Entendi. Agora, Fábio, você falou que o autismo ele pode ser hereditário, ou isso é uma regra? Não, na verdade, assim, o mais correto a dizer hoje é que o autismo ainda é uma incógnita para a ciência. Existem diversos estudos, diversas evidências, mas não há um consenso, porque o consenso ele só existe na ciência quando a gente tem 100% de certeza de que aquela teoria está correta. Entendi. Então, assim, o que é mais aceito cientificamente hoje? Que o autismo tem uma grande base genética e estão iniciando a mapear que gene seria esse, e a dificuldade está em que não é um gene, é um conjunto de genes que variam de pessoa para pessoa, por isso que tem uma grande dificuldade. E existem algumas características ambientais. Estudos com gêmeos idênticos, com irmãos, mostram que a prevalência em irmãos é maior, mostram que em gêmeos idênticos quase mais de 90% os dois têm o quadro, porém não é 100%. Se fosse somente genético, seria 100% dos irmãos idênticos, correto? Então existem alguns fatores ambientais que também estão sendo estudados e também tem muitas teorias, mas ainda nenhuma grande evidência. Assim. Agora, deixa eu te perguntar, ainda seguindo essa minha linha de raciocínio para essa minha última pergunta, existe causa, alimentação, alguma outra coisa que possa desencadear o autismo? Então, Ingrid, por conta dessa influência ambiental, que sabe-se que não é 100% genético, criou-se várias teorias, né? Então tem teorias que superestimam o fator ambiental. Isso é um pouquinho até preocupante, porque hoje existem muitas famílias que não vacinam as crianças, porque acreditam que é a vacina que causa autismo. Existem muitas crianças com uma dieta super restrita ou que retiram diversos alimentos sem um estudo mais aprofundado para saber se aquilo faz bem ou mal para essa criança, por conta que acreditam nisso também. Então existem diversas teorias, poucas evidências, mas existem sim alguns fatores ambientais. O que a ciência já conseguiu explicar? Tem alguns medicamentos que potencializam, no sentido assim de aquelas mães que tomaram esse medicamento durante a gravidez tiveram mais chances de ter uma criança com autismo. Mais chances não significa que causa, mas que no índice de correlação de alguma forma contribui para o surgimento do autismo. E aí existem sim questões como alimentação, questões como poluição e o estresse familiar e algumas outras questões que podem influenciar sim. Tá? Nossa, o dia a dia, então, hoje você tem que ficar preocupada com o seu dia a dia. A partir do momento que você engravidou, você já tem que se preocupar, né, com isso ou não, ou eu estou errada?
Tem que se preocupar, sim, mas é importante fazer o pré-natal, é importante cuidar, saber que tem uma outra pessoa que depende do cuidado materno, do cuidado familiar para se desenvolver de uma forma saudável. Mas quando a gente fala de autismo, é muito importante desmistificar algo que há uns 50, 60 anos atrás era muito forte, que era a culpabilização da mãe. Então, criou-se uma teoria com uma base psicanalítica, né, que influenciava, e hoje as mães ainda se culpabilizam muito por conta disso, e que na verdade a ciência já vem comprovando que isso não é nem um pouco verdadeiro. Então é muito importante a gente enfatizar isso, que nada que a mãe pudesse fazer diferente, ou o pai, ou qualquer outro familiar, pudesse mudar a realidade, porque é um transtorno multifatorial, com multicausas, mas que cada vez mais a gente vem comprovando que a criança já nasce com autismo. Caramba! Agora, esse distúrbio, ele é mais frequente em meninos ou meninas? Existe essa estatística? Existe a estatística, sim. O autismo ele é mais frequente em meninos. Os principais estudos apontam que a cada 4 meninos que nascem com autismo, nasce uma menina. Então, até a cor azul... Estou até de azul hoje. Porque a cor azul símbolo, né? É a cor usada na área do autismo. Então, quando a gente se refere à família autista, a gente fala a família azul, mundo azul, em referência ao autismo por conta dessa maior prevalência em meninos. Você estava falando em estatística agora, e na abertura do programa eu falei que a OMS fez uma pesquisa, né? E que em cada 160 crianças no mundo, uma é autista. Só que esses dados foram feitos em abril desse ano. Só que já deve ter mudado, né? Então, assim, primeiro é importante a gente enfatizar que com essa mudança no diagnóstico que eu falei de autismo para transtorno do espectro autista, crianças que tinham outros diagnósticos, como síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, outros diagnósticos passaram a ser enquadrados também como autista, e isso fez a prevalência aumentar, né? Mas os estudos vêm apontando cada vez mais índices, inclusive na última revista Veja, saiu esse mês, apontou um estudo para 1 a cada 68 crianças diagnosticadas com autismo. Aqui no Brasil a gente não tem ainda um estudo oficial, então a gente se embasa em estatísticas de outros países através da amostra de outros países. Mas esse número também, ele deve ter aumentado? Eu não sou no meio do psicólogo, né? Então eu tô falando assim, tô querendo tirar uma dúvida. Esse número deve ter aumentado porque os pais começaram a se preocupar mais e procurar tratamento para isso. Porque antigamente eu acho que as pessoas não viam isso como uma criança que de repente tinha um olhar mais distante, tinha um comportamento diferenciado. Os pais não se preocupavam tanto como hoje. Eu acho que hoje está tendo uma procura maior de um bem-estar para a criança. Até pela visibilidade do transtorno, né? Hoje as pessoas falam mais, até inclusive o nosso programa hoje está tratando desse Por isso assunto, que deve ter aumentado nas estatísticas, porque as pessoas estão procurando mais, estão se informando mais. A internet ajuda muito falando sobre esse assunto. De repente, por isso que deu uma aumentada aí no... Sim, isso também contribui com certeza. Se a gente compreender que o autismo, os primeiros estudos vêm da década de 50, a gente entende que é um transtorno pouco estudado ainda e muito novo da nossa sociedade. Então, não só as famílias passaram a procurar mais, como os profissionais passaram a se capacitar mais. E a aceitar também, né, doutor? Aceitar mais também, que é muito importante para o desenvolvimento da criança. E a compreensão dos profissionais também, porque antes o autismo acabava sendo categorizado com outros nomes, porque não tinha um conhecimento tão grande acerca do tema. Agora, Fábio, explica pra gente. A criança é diagnosticada com esse transtorno que é o autismo. Como é o desenvolvimento dessa criança para uma criança que não tem o transtorno? Qual a diferença? A diferença a criança diagnosticada com autismo, ela, de uma certa forma, em algum nível, ela vai ter uma dificuldade na área da linguagem, seja uma criança que não fale, ou uma criança que fala bem, mas tem algumas peculiaridades, como não conseguir, muitas vezes, compreender o abstrato. Você disse que vai chover canivete, ela entende chuva, canivete, está chovendo, canivete realmente.
ou entender as peculiaridades da comunicação, se eu estou falando com ironia, se eu estou falando mais sério, se eu estou rindo, a expressão facial, né? Tem alguma dificuldade nessa área, tem alguma dificuldade de socialização, não por não querer socializar, não por não querer o contato, mas por não saber iniciar e manter um diálogo, uma interação, e vai ter alguma dificuldade nessa área de comportamento restrito, seja na área de interesses, o que ele gosta muito e se interessa somente por aquilo, ou a estereotipia, ficar muito tempo se balançando, muito tempo se autorregulando, correndo, alguma coisa nesse sentido. Então as terapias vão trabalhar de forma que essas dificuldades sejam minimizadas. A socialização e a vida de autonomia, a independência dessa criança vai depender do nível que ela se encontra dentro do autismo. É muito importante a gente compreender que eles vão se desenvolver de forma diferente. Alguns vão alcançar altos níveis de desenvolvimento e estão por aí trabalhando, casando. O Prêmio Nobel de Física é autista. Existem escritores, jornalistas. Em todas as áreas nós temos pessoas com autismo e existe o outro lado do espectro, que é aquele lado um pouquinho mais clássico, que o desenvolvimento não é tão acentuado e que muitas vezes ele não vai alcançar uma grande autonomia, mas sempre vai ter um desenvolvimento dentro do nível dele. Então vai depender disso, do nível que a pessoa se encontra, e vai depender da terapia, dos tratamentos. Quanto antes a gente começar, quanto melhor for a participação familiar e a capacitação dos profissionais envolvidos, maior vai ser o desenvolvimento dessa pessoa. O próprio Messi, ele é autista, né? O jogador de futebol. Uhum. Ele é autista. E ele foi treinar futebol para se socializar. E aí virou, né, um espetáculo. Grande estrela, né? Em relação ao Messi, existe sim essa dúvida, na verdade, ainda, né? Muitas pessoas afirmam que ele teve o diagnóstico quando era criança. Até hoje a gente não viu ainda a família se manifestar muito em relação a isso, ele se manifestar em relação a isso. Então, algumas características a gente consegue, né, perceber, mas a gente não pode afirmar, né, que ele recebeu o diagnóstico por conta de que a gente não teve esse respaldo. O autismo tem cura? Tem tratamento. A gente não diz que ele tem cura porque ele não é considerado uma doença, entende? Ele é um transtorno, Isso. Mas que o transtorno ele pode zerar ou ele pode chegar num mínimo? Ele tem as características dele que fazem ele se enquadrar dentro de um diagnóstico. Eu compreendo que se em algum momento do desenvolvimento dele ele deixar de apresentar aquelas características, o diagnóstico já não está se enquadrando mais. Entende? Ele Mas pode estagnar ali. O diagnóstico ele é sempre temporário. Então aquelas pessoas que estão ali num limite, que hoje ele está se enquadrando dentro do diagnóstico, pode ser que com o desenvolvimento ele deixe de se enquadrar. Mas as características do autismo, como uma personalidade, vão estar sempre presentes. E aí tem pessoas que têm até o movimento orgulho autista. As pessoas, elas se desenvolveram, elas não têm mais um quadro assim que seja pessimista, que tenha dificuldades, mas elas têm características e acreditam que essas características são inclusive positivas porque tem um modo diferente de enxergar a vida, entende? Então, a gente fala em tratamento, né? Existe um quadro com muitas dificuldades e a gente tem que trabalhar para que essas dificuldades sejam amenizadas e que eles cheguem onde podem chegar. Agora, falando um pouquinho de tratamento, como que esse tratamento é feito? Principalmente em criança. O tratamento precisa ser comportamental. Como que funciona? Nós vamos mapear as áreas que essa criança tem dificuldade e traçar estratégias para desenvolver essas áreas com uma metodologia diferente. Por exemplo, uma criança, ela aprende muito por imitação. Ela olha os pais fazendo alguma coisa e ela está aprendendo. Ela olha o pai escovando os dentes, a mãe conversando alguma coisa e ela naturalmente está aprendendo. Depois com os coleguinhas da creche. Então, naturalmente, ela aprende uma gama de comportamentos que a gente não está nem percebendo, né? Uma criança com autismo, ela vai ter dificuldade nesse processo imitativo por conta da socialização. Então, a gente tem que traçar uma estratégia muito grande para conseguir ensinar essas questões como socializar, a autonomia, a linguagem, o pedir, como que a criança pede alguma coisa, se ela ainda não adquiriu a linguagem. Então, a gente vai traçar uma estratégia sempre individual, junto com a família e junto com a escola. Você falou que a criança, né, ela
vai aprender no tempo dela. Mas os pais precisam fazer um tratamento, ter um acompanhamento, porque como a família é muito importante nesse desenvolvimento da criança, a família tem que ser trabalhada também, né? Sim, isso é muito importante. Lá no meu consultório, diversas vezes a criança fica em casa e quem vem é a família. Eu acho isso muito importante, eu já deixo bem claro isso quando eu recebo as famílias, que o meu método de trabalho é esse, é sempre familiar. Porque não são os 45 minutos semanais com a criança que vai produzir um resultado, se a gente não conseguir generalizar isso para os outros ambientes. Se a família não conseguir ficar naquele ponto que é difícil de encontrar entre aceitar o diagnóstico, aceitar as características da criança e não superproteger, e acreditar no potencial e trabalhar para desenvolver as dificuldades. E nem sempre é fácil chegar nesse equilíbrio. Às vezes a família tende para um lado, tende a não aceitar o diagnóstico e aí cobra daquela criança as mesmas coisas que cobrariam para uma outra criança, compara essa criança com outras crianças e aí se frustra porque o desenvolvimento não se dá no mesmo nível. E a criança percebe, né? Sim, com certeza. Não só percebe quando se estressa muito e aí eles, quando têm esse estresse, a dificuldade de lidar com os sentimentos geralmente gera alguns comportamentos inadequados. Me tira uma dúvida, agora veio na minha cabeça. A criança, ela sabe identificar que ela é diferente do outro? Isso vai depender do nível em que ela se encontra. Geralmente a criança com autismo leve, ela consegue identificar sim, e aí a gente vai trabalhar a aceitação com a família, mas depois, na época ali 18, 9, 10 anos, vai começar a trabalhar a aceitação com a criança, que vai se tornar um adolescente. O nível de depressão em adolescentes com autismo leve é muito alto, por conta do bullying, por conta das diferenças que ele começa a perceber no tratamento com os colegas. Então a gente tem que trabalhar muito com ele essas questões de aceitação e potencializar as suas qualidades para que ele se destaque em alguma área na sociedade. Agora, Fábio, deixa eu te perguntar. No seu consultório, existe uma rotina? O tratamento, ele é semanal? Ou isso depende do nível da criança? De praxe, o tratamento ele é semanal, uma consulta semanal. Em alguns casos, a gente aumenta para 2. Em outros casos, quando a dificuldade está na questão da escola, eu faço uma consulta no consultório e uma visita à escola por semana. Em alguns momentos, às vezes, é importante receber a família e a criança, então acaba ficando 2 consultas na semana, mas o mais comum é uma consulta semanal. Entendi. Agora, você falou num ponto bem interessante. Como que é o relacionamento, a inclusão dessa criança com esse transtorno na escola? E mais, se as escolas daqui da nossa região, porque o seu consultório é em São Pedro da Aldeia, se você tem esse dado para passar para a gente, se as escolas daqui da nossa região, tanto da rede municipal quanto da rede particular, privada, se eles aceitam crianças com autismo, como é esse relacionamento? Bom, há uma grande dificuldade aí, né? Não só as escolas, é uma dificuldade geral mesmo aqui na nossa região de profissionais capacitados para trabalhar com autismo. Eu sou psicólogo, eu estudei uma aula de autismo na faculdade toda, 1h30 sobre autismo. Eu saí preparado para trabalhar? Jamais. Claro que não saí. E se eu não tivesse recebido o diagnóstico na minha família, eu não teria direcionado meus estudos para essa área e talvez eu não entendesse muito o que é o autismo hoje. Então é importante as famílias, primeiramente, procurarem profissionais realmente capacitados nessa área. Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, psicólogos, mas que trabalhem com esse público. Com as escolas é a mesma coisa. Alguns exemplos a gente já consegue perceber na região, alguns bons exemplos, mas ainda são raros. Cada vez mais essas crianças estão frequentando as escolas regulares. As leis vieram para dar esse embasamento. Hoje a escola ela não pode negar matrícula para nenhuma criança, seja ela autista ou não, e ela não pode cobrar nada mais da família por isso. E também tem que dar todo o suporte para poder fazer uma inclusão efetiva.
Poucas escolas hoje ainda estão preparadas para isso, mas é um caminho sem volta. Algumas já estão se capacitando, a gente já consegue ter alguns bons exemplos. Algumas escolas que eu vou, realmente as coisas já estão com bom andamento, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que andar e a gente espera que daqui a alguns anos as coisas estejam bem melhores. Porque hoje uma escola, para receber uma criança autista, ela tem que ter um profissional que fique diretamente com ele, né? Ele não, de repente, a criança, como tem uma dificuldade, não tem a rapidez, né, como os outros. Ela precisa ter um profissional ali do lado dela para dar aquele suporte do dia a dia, né? É isso que a escola precisa. Em quase a totalidade dos casos. Poucos casos a criança não vai precisar do que eu chamo de mediadora, que é aquela pessoa que ela fica do lado ali da criança, fazendo a ponte entre o aprendizado, entre a rotina da escola e a maneira da criança aprender. Mas não é só isso, né? A escola, ela está acostumada, e isso vem de muito tempo, a ensinar as mesmas coisas da mesma forma, no mesmo tempo. Então, quando alguma criança ela aprende num nível diferente, numa forma diferente, num tempo diferente, a gente entra aí num conflito, porque a escola vai precisar se adaptar à forma dessa criança aprender, e não essa criança se adaptar à forma da escola. Então, essa mudança, num paradigma mesmo, que gera um grande embate, porque essas mudanças, às vezes, são muito grandes. Uma criança, ela precisa, muitas vezes, quando ela não fala, ela precisa de uma comunicação totalmente visual. Então, ela vai se comunicar por meio de figuras. A gente precisa ter destacado nos locais da escola o que aquela criança vai fazer naquele ambiente. Ela precisa ter uma rotina também diferenciada, porque toca o sinal, as crianças percebem que é para voltar para a escola, mas alguma criança só vai perceber se isso for mostrado com uma figura. Então, são adaptações que, às vezes, a gente precisa realmente de uma capacitação dos profissionais da escola como um todo, e as coisas mudam, assim, da água para o vinho quando isso acontece, porque quando isso não acontece, a criança fica perdida na escola, e quando isso acontece, o desenvolvimento vai acontecer e ela vai progredir. Agora, Fábio, para os pais que estão assistindo a gente, que tem o caso de autismo na família, quais cuidados que eles precisam ter com o filho na escola? Porque, assim, você colocar o seu filho autista numa escola que, como você falou, estão tendo dificuldades, né, de sociabilizar uma criança com autismo, com esse transtorno, qual a maior preocupação dos pais? Porque eles não vão estar lá fiscalizando todos os dias, né? O que você, pela sua experiência, poderia passar para esses pais? Para eles procurarem uma escola que aceitem a intervenção tanto dos profissionais que acompanham essa criança, os terapeutas, quanto a família. A chave para a inclusão é a união entre os terapeutas, que têm um conhecimento da área da saúde, diferente da área da educação, a família, porque a família que conhece aquela criança, o tratamento do autismo é sempre individual, e a escola. Então, algumas escolas estão abertas a essa inclusão, uma participação coletiva, e outras famílias não aceitam muito bem isso. Então, essas que não aceitam, acaba que a família, às vezes, não tem um relatório diário de como que essa criança está, não se preocupam em passar um conhecimento mais aprofundado sobre o que está acontecendo, sobre quais foram as mudanças no currículo. Então é importante, eu acho que a família, buscar essas escolas que realmente sejam sinceras. Olha, nós ainda não estamos totalmente preparadas para uma verdadeira inclusão, mas estamos abertas a aprender. E aí, essas famílias que estão abertas, nós profissionais vamos até a escola, vamos ensinar, vamos levar materiais, a família vai fazer um contato com a mediadora mais próximo e as coisas vão andar. E a escola também trabalhar as crianças que vão receber como amigo uma criança autista, que eu acho que é o mais importante. Quando a criança é amada na escola, numa sala de aula, eu acho que tudo melhora, né? No tratamento. O papo está muito bom, mas a gente vai dar um intervalo e no próximo bloco a gente continua com esse assunto, o autismo, recebendo aqui o psicólogo Fábio Coelho. Aguarde a gente. Dia dos Pais Casa do Ouro. Relógios com até 70% de desconto. Cordão em ouro por R$ 10,99. Relógio Oriente por R$ 159. Casa do Ouro, Centro e Shopping Cabo Frio.
Veterinária Cabo Frio está há mais de 12 anos cuidando do seu animalzinho, sempre inovando para levar melhor conforto aos nossos clientes. Possuímos serviços de consulta, cirurgias, internação, pet shop, banho e tosa, hospedagem, ultrassonografia, laboratório e vacinação. Uma clínica completa para melhor atender seu amiguinho. Veterinária Cabo Frio, a clínica veterinária que conquistou a região. Rua Inglaterra, 43, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 2647-1610. Estamos de volta com mais um programa Entre Elas e recebendo hoje aqui nos estúdios o psicólogo Fábio Coelho, que está falando sobre o tema autismo. E a gente terminou o bloco anterior falando da criança com autismo que chega na escola, né? Quais as dificuldades, o que a escola precisa ter, a família está presente, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto, já que você, né, convive com isso e você tem uma experiência, né? Os 2 filhos que foram diagnosticados. E como é que foi o primeiro dia de aula dos seus filhos? Você lembra, assim? Eu acho até legal, já que a Vivi puxou esse assunto que eu achei ótimo, ele conta um pouquinho pra gente, pro pessoal que está em casa, como que foi a descoberta? Você era psicólogo, mas depois que você se aprofundou, né, no autismo, quando você descobriu que o seu primeiro filho, que se chama Guilherme, hoje tem 6 anos, estava com esse transtorno. Agora então, um testemunho, um depoimento de vida. Vamos lá então, ótimo. É sempre bom compartilhar a minha história, porque ela está atrelada do lado pessoal com o lado profissional, eles caminham juntos, né? Bom, há aproximadamente uns 4 anos e meio, 5 anos, ali, quando ele estava por volta de 1 ano e meio, quando ele entrou na creche, entraram em contato com a gente. Na verdade, a gente já percebeu o atraso, mas como família, né, a gente tem uma tendência a achar que as coisas vão se encaminhar, que num belo dia aquilo vai desenvolver, né? Então a própria escola, a creche, nos chamou para conversar, eu e minha esposa, e explicou, né, que a questão da interação, a questão que é notório quando você coloca uma criança com autismo num grupo, né, para a gente buscar uma avaliação. E aí a gente começou essa jornada em busca do diagnóstico. Aqui na região é muito complicado, porque você não tem assim um protocolo de quem procurar, de que exames fazer, de qual profissional fazer. Então acho que foi nesse ponto que eu comecei a me especializar, porque eu acho assim que eu tive que ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Sul, para poder fazer exames, para poder achar profissionais realmente capacitados, que compreendessem aquela questão, o que o meu filho tinha. E aí, sim, depois de uns 6, 7 meses, ele recebeu o diagnóstico de autismo, né, com uma profissional lá do Rio. Recebeu o diagnóstico, e aí a gente começou, né, mesmo com aqueles primeiros sinais, ele já estava em terapia com a fonoaudióloga. E depois que veio o diagnóstico, ele começou com um trabalho multiprofissional, e depois na escola, numa outra escola, né, a gente acabou mudando de escola, e numa outra escola a gente começou esse trabalho de inclusão, de capacitar a mediadora, de dar cursos. Ela falou bem da questão de trabalhar com os colegas, então a minha esposa vai na escola, faz gincana com os coleguinhas, a gente vai lá, bota cartazes, manda na agenda dos pais o que é o autismo. Você sabia que existem crianças com autismo na escola? Aproveite para ensinar seu filho o verdadeiro amor, a questão da inclusão. Então você trabalha esses conceitos na sociedade e a escola como um braço dela, né? Então isso é muito importante. A capacitação da mediadora para ele foi muito importante, e aos poucos a capacitação dos profissionais, que muitas
muitas vezes, o que nós fazíamos? A gente ia no Rio, buscava profissionais para vir aqui ministrar cursos, para capacitar os profissionais que estavam aqui, e aí a gente conseguir melhor desenvolvimento dos nossos filhos. Entendi. E aí, como é que foi quando você teve o segundo filho, que foi diagnosticado também com autismo, né? Sim. Então aí veio o Fernando, depois de um tempo, né? Quando o Fernando nasceu, a gente já tinha essa preocupação, na verdade, né? Porque é uma mudança de expectativa, então é natural que os pais se preocupem, né? E porque a prevalência entre irmãos é alta mesmo. E aí a gente já mais cedo, né? Com bem mais experiência, a gente já foi nos profissionais certos, já fizemos os exames que precisava fazer, e ele tem 2 anos e já está com um tratamento bem em andamento, ele já tem os profissionais que acompanham ele, a gente já vai na escola para dar esse suporte. Hoje, com ele, é tudo mais fácil, porque a gente já tem o caminho a seguir, né? Com o Guilherme, a gente teve que realmente explorar aí uma mata que não tinha sido explorada ainda, né? Agora, embora você já tivesse a sua profissão como psicólogo, não necessariamente você seguia essa área, como foi receber a notícia, o diagnóstico do transtorno? Na família? Na família. Não é fácil no começo, porque você tem uma expectativa, né, diante da criança, e essas expectativas mudam. Então, sempre que na nossa vida alguma coisa muda as expectativas, a gente não aceita muito bem no começo, né? Mas é logicamente que a gente vai, com o tempo, compreendendo o que é o autismo, compreendendo os pontos positivos dentro do autismo, compreendendo que o seu filho não é um diagnóstico, é o seu filho que tem características diferentes. Então, eu costumo dizer que a gente se prepara para ir para um lugar e a gente vai para o outro, mas esse lugar não é pior que o outro, é só diferente. E a gente tem que aí aprender um novo mundo, aprender uma nova linguagem, aprender a interagir de forma diferente. E aí, depois que você começa a compreender esse novo mundo, as coisas se encaminham e nada muda, assim. Eu tenho a minha vida profissional, a gente vai em shopping, em praia, a gente passeia em aniversário, a gente tem uma vida basicamente normal, né? E compreende que a forma de lidar com eles é uma forma diferente. Eu acho que isso faz toda a diferença. E como é que é a relação dos dois, assim, como irmãos? Porque a gente sabe que o autista, ele fica mais afastado, às vezes ele não quer interagir, ele vai interagir na hora que ele quer. Como é que é o tratamento dos dois no dia a dia? Tem ciúme um do outro, brigam um pouquinho, interagem bem, né? O mais velho é muito carinhoso, então ele adora abraçar, beijar. Inclusive, isso também é um estigma que os autistas carregam, né? De que não gostam do toque. Praticamente todos os autistas que eu conheço, eles abraçam, beijam, gostam muito desse carinho, né? Quando são estimulados desde cedo, né? E, então, eles têm essa relação entre irmãos, em alguns momentos, né, brincando, né, do jeito deles, e em outros momentos tentando dividir a atenção dos pais. Né? Não, como qualquer criança. Sim. Então, Agora, Fábio, você e sua esposa sofreram algum preconceito em algum momento pelos filhos com esse transtorno, que é o autismo? Olha, diversos. Diversos? É comum, a gente acaba se acostumando a lidar com essas questões. Infelizmente, a gente cria o filho para o mundo e a gente precisa criar um mundo melhor para os nossos filhos. Isso é uma realidade das famílias, né? Então, assim, porque assim, o autismo ele é diferente, por exemplo, de uma síndrome de Down, de uma microcefalia, de uma paralisia cerebral. O autismo ele não tem assim uma marca. Você olha para a criança com autismo, dificilmente você identifica que essa criança tem autismo. Então, às vezes você está, por exemplo, no supermercado e a criança se joga no chão, na hora você vai ser taxado como se você não fosse um bom pai, ou se a criança não tem limites, ou uma crise em algum momento. Então, essas questões sempre vão aparecer, né? A forma de interagir diferente também, algumas crianças, alguns colegas não compreendem muito bem. Então, isso faz parte, porque a sociedade ainda não lida muito bem com a diferença, e a gente vai caminhando para construir cada vez mais uma sociedade que esteja aberta a todas as pessoas. Né? Isso. A gente sabe que os animais de estimação, eles ajudam muito no tratamento, né? Então, a gente vai chamar um videozinho rapidinho que vai falar sobre essa relação do cachorro com um adolescente autista, e depois a gente vai comentar sobre esse vídeo. Roda aí, Dudu.
Lindo, né? E ele não sai de perto do amigo Pra dele. acalmar, né? Dar um colinho, uma E realmente o o cachorro é o melhor amigo do homem. Eu sou suspeita para falar nisso. Vocês têm pet em casa, cachorro? Sim, tem. A Nutella, que é uma labradora marrom, né? Por isso não. Ela entrou na nossa... Bem sugestivo o nome. Entrou na nossa família por conta do Guilherme e do Fernando, com esse intuito também dos benefícios, né, dos animais de estimação. É muito comum a ecoterapia com cavalos. No norte do país a gente tem a zooterapia com botos, né, que deve ser muito bacana. E com cachorros também está cada vez mais em alta. Existem profissionais que usam o cachorro para ensinar essas habilidades, justamente de acalmar no momento de crise, de desenvolver a socialização, né? Então, além do cachorro, daquelas questões naturais que o animal de estimação já traz para a criança, para toda criança, você ainda tem a possibilidade de ensinar esse animal algumas habilidades que possam ajudar essa criança em alguns momentos de crise ou até em momentos de interação, como foi no vídeo. Não, e os cachorros, eles têm uma sensibilidade, né? Eles se apegam tanto. Eu acho que o mais interessante é que o autista, ele vira realmente um verdadeiro amigo do animal e acaba conversando com o cachorro. Não só o autista, acho que todas as crianças, eles acabam conversando, é o melhor amigo, né? Acaba sendo o melhor amigo. E isso é muito importante, porque o autista vai se soltando, né? E não tem briga entre os filhos com o Cacó, a Nutella? Não tem muita não. Ela brinca com eles. Ela tem muita disposição, então dá para dividir entre os dois. Legal. Agora, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pro pessoal que está assistindo a gente em casa, sobre... Você é diretor da Academia do Autismo. O que é essa academia? Quando que ela surgiu? Passa um pouco essas informações pra gente. Então, eu falei um pouquinho das dificuldades que a gente teve na região aqui para encontrar profissionais capacitados. Então, daí surgiu a Academia do Autismo. A Academia do Autismo, ela visa ser um centro de tratamento, né, do autismo. Então, a gente tem a fonoaudióloga, tem uma equipe de psicólogos para atender essas crianças, para fazer a avaliação e o tratamento, grupos de estudo. E também para dar cursos para a área da educação. Então, a gente faz cursos para profissionais, tanto presenciais, aqui em Cabo Frio, em São Pedro da Aldeia, e em algumas outras cidades que chamam a gente para ministrar cursos, e online. Então, tem diversos eventos online também no site, que é www.academiadoautismo.com.br. Tem cursos para profissionais da educação, como fazer uma verdadeira inclusão escolar, né, dos alunos com autismo. Tem cursos para pais, capacitação dos pais de como desenvolver as habilidades nos filhos. E tem cursos para profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, tem diversos cursos além do tratamento. Entendi. Depois a gente vai reprisar isso, o e-mail. Eu queria que você passasse o telefone já de imediato. Você tem um contato de lá para quem está assistindo a gente? Então, o contato lá da clínica é 22 3308 1351. 3308 1351. Tem o site da Academia do Autismo, que é www.academiadoautismo.com.br, e o e-mail para contato é contato@academiadoautismo.com.br. Tá, você falou que lá nessa academia você tem um corpo clínico que ajuda a quem tem esse transtorno. Existem outras terapias que podem ser inclusas no dia a dia, além de fono, psicólogo? Existem outras coisas que o pai de um autista pode recorrer? Sim, as mais comuns são psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia, naquela fase ali que aparecem as dificuldades de aprendizagem. Porém, existem outras terapias que também produzem excelentes resultados, e aí vai depender, né, da demanda, vai depender de cada caso e também das condições da família, já que muitas delas a gente não encontra no setor público, né? Mas existe a ecoterapia, que na região nós temos, que é com cavalos, justamente para desenvolver algumas habilidades nas crianças especiais. Existe a musicoterapia, os resultados com a música são excelentes, também temos musicoterapeutas na região. Tem outras terapias alternativas também que podem estar produzindo esses resultados, mas essas são, assim, digamos, o básico, né? O básico para o desenvolvimento das crianças.
Você falou que as crianças, a partir de 2 anos que são detectadas, e se os pais não perceberam nada e o tempo foi passando e na adolescência eles viram que o filho era diferente. Como agir quando você não detectou lá no comecinho? Como é que você faz nessa fase, que a adolescência já é uma fase mais complicada e você não detectou lá atrás? Como é que você vai agir com isso? Pois quando o autismo é mais clássico, dificilmente a criança ela chega nessa idade sem um diagnóstico, porque vai ter um atraso muito significativo que todos vão notar. Porém, quando é um autismo mais leve, que tem algumas características, mas às vezes até os profissionais precisam de um tempo para realmente fechar um diagnóstico, é muito comum a criança ir avançando, 6, 7 anos, tem algumas dificuldades, mas a escola não consegue apontar bem se é uma dificuldade na hora da alfabetização, se é uma dificuldade porque é muito hiperativa, ou se tem algo a mais. E até vai avançando até chegar na adolescência. Eu já recebi adolescentes de 14, 15 anos sem o diagnóstico e sem a família desconfiar, né, do autismo, e a gente tem que levantar, tem que trabalhar essas questões. É um pouquinho mais complicado, sim, porque perde um tempo precioso de trabalho, mas a partir da compreensão a gente começa a ver que assim, parece que faltava isso, a família começa a entender que agora faz sentido por que acontece isso, por que acontece aquilo, parece que surge a explicação que faltava, entende? Porque às vezes uma criança mais tímida, uma criança que é mais antissocial, porque acontece, e aí o tempo vai passando e aí você nunca vai imaginar, né? Eu acho que os pais, eles não querem imaginar que isso pode estar acontecendo, né? E aí, hoje em dia também a gente vê que os pais, eles estimulam muito mais as crianças, né? A internet ajuda também, às vezes é ruim, mas às vezes é muito bom, a internet estimula muito as crianças e às vezes passa despercebido, né? Agora, Fábio, eu fiquei com uma dúvida. Existem ambientes que causam um desconforto maior nos autistas? Pode existir, sim. Os autistas, geralmente eles têm uma hipossensibilidade, ou seja, uma sensibilidade mais baixa, ou uma hipersensibilidade aos estímulos do ambiente. Nós estamos conversando aqui, mas tem uma luz acima da gente, pode ter algum ruído, algum som que não tem, mas poderia ter em outros ambientes, e que passam desapercebido para a maioria das pessoas. Porém, para as pessoas com autismo, às vezes esses detalhes causam um desconforto tão grande que eles precisam sair desse ambiente. Então pode ser um shopping, pode ser um cinema, pode ser uma praia, pode ser uma música alta numa festa de aniversário, um tumulto dentro da sala de aula. Então, varia de caso para caso, mas é comum, sim, alguns ambientes com muitos estímulos causarem um desconforto. E aí você tem que trabalhar de novo naquela forma de tentar achar o equilíbrio entre respeitar essa criança e tentar reduzir esses estímulos, pelo menos momentaneamente, e ao mesmo tempo trabalhar com ele a aceitação e uma adaptação melhor aos ambientes. Então, aí a terapia ocupacional, a integração sensorial, as terapias vão ajudando eles a ficar melhor nesses ambientes. Entendi. E quando ele chega na fase da puberdade, como é que é essa relação da puberdade com o autismo? Também vai depender de cada pessoa, de cada caso, mas é logicamente que as mesmas questões envolvidas com qualquer adolescente, qualquer adulto, as questões de aceitação, as questões de sexualidade, todas essas questões vão estar presentes e você vai ter que trabalhar esses temas da mesma forma como trabalharia com outras pessoas, dependendo do nível de cada pessoa, com ele ou com a família. Nós vimos ainda agora o filme de um autista tendo uma crise de choro, né, compulsiva, onde o cachorro ajudou a acalmar. Aí eu te faço essa pergunta, eu nunca vivi essa experiência, né, de passar em ver um autista tendo um transtorno nesse momento. Como que as pessoas podem ajudar quando você vê uma criança ou um adolescente numa compulsão de choro ou em alguma crise? Como que você administra isso? Na hora é difícil, né, de achar uma solução assim de prontidão, né? Bom, o ideal a se fazer é tentar identificar o que está causando aquilo,
né? Aquele julgamento de que é birra, de que é manha, esse julgamento tem que sair da nossa cabeça, porque é a maneira que ele está expressando, o comportamento é sempre uma linguagem, ele está expressando alguma coisa ali, geralmente um desconforto por alguma questão. Você precisa compreender a causa disso para poder intervir e depois tentar acolher essa criança para retirar ela desse ambiente e dar o acolhimento para ela, né? Tentando distraí-la com outro estímulo. Então você retira dela desse ambiente e tenta acalmar ela, como ali no vídeo, o cachorro acabou sendo esse outro estímulo. Ela estava irritada por alguma coisa. Quando o cachorro entrou, ela começou a focar no cachorro. E aí a crise reduziu até cessar. Então a ideia é sempre essa, que os pais, principalmente que compreendem bem a criança, saber o que pode ser esse estímulo para retirar essa criança do momento de crise e depois buscar as causas para prevenir futuras crises. Mas isso vai variar também do nível de autismo, né? Ou não? Sim. Vai variar. Porque o pai vai ter que conhecer bem aquela criança, os pais, né? Por isso que as pessoas, você comentou, que as pessoas nas ruas, no mercado, quando o filho tem alguma crise, o outro já aponta, se fosse meu filho, eu não ia deixar fazer isso. Se fosse... Porque as pessoas comentam mesmo. Então, isso vai depender do nível também, porque não é todo autista que tem uma crise, que se joga no chão, vai depender do nível, né? Sim. Vai depender do nível e essas questões também têm que ser trabalhadas. Quando eu falo de não rotular, não é porque isso é uma sentença e vai ficar para sempre assim, entende? Isso tem que ser trabalhado para diminuir, para que a criança um dia não precise expressar isso dessa forma. Mas esse tempo a gente não sabe qual vai ser. Então tem crianças que a gente já consegue um nível de desenvolvimento muito bacana e que não é mais esperado que ela haja dessa forma. Outras ainda estão nesse nível e com o tempo isso vai ser trabalhado. Agora, Fábio, a criança e o adolescente com autismo, ele tem uma chance grande de se tornar um adulto que se relacione normalmente com outras pessoas? Tem sim, assim, na verdade, normalmente, né, já vem de normal, né? Então, assim, eles vão se relacionar de uma maneira diferente, da sua maneira, mas da forma que a sociedade compreende e vão casar, se quiser casar, vão ter emprego, vão ter filhos, vão viajar. Então, talvez isso que seja, né, o normalmente, com certeza. Nem todos, né? Nem todos vão chegar nesse nível. Mas existem, como eu falei, autistas aí inseridos na sociedade, se destacando profissionalmente, se destacando na vida familiar. Ao mesmo tempo, existem pessoas que não vão se desenvolver nesse ponto. E é importante também a gente compreender isso, porque muitas famílias acabam se culpando muito porque o filho não se desenvolveu como um outro autista. E a mídia, a grande mídia, ela tem essa tendência natural de pegar esses bons exemplos, esses exemplos que deram certo, para ir em alguns programas mais famosos. Então, os principais programas, quando aparece uma pessoa com autismo, é aquela pessoa que se desenvolveu, né? E aí as outras famílias acabam olhando para aquela situação, acabam se culpabilizando porque o seu filho não está no mesmo nível. Mas a gente precisa compreender que o autismo tem diversos níveis e que nem todos vão se desenvolver da mesma forma. Agora, se você pudesse passar uma mensagem para os pais que estão assistindo a gente, que descobriram que seus filhos têm esse transtorno do autismo, qual seria essa mensagem? Bom, eu acho que o ideal, a mensagem que eu gostaria de deixar mesmo, é para acreditar no potencial do seu filho. Acredite que assim, o diagnóstico não é uma sentença, ele tem total capacidade de aprender e de se desenvolver. Se necessário for, busque ajuda, tanto de grupos de outros pais que já conhecem, que já têm experiências para passar, quanto de profissionais que vão acolher, vão ensinar e vão ajudar a desenvolver as melhores habilidades para que a criança se desenvolva. Então acredite no potencial e vá à luta, que os ganhos são extraordinários. E a melhor motivação está dentro de casa, porque os nossos filhos veem a gente como um espelho. Então, se você acredita no seu filho, você passa isso
para ele, a recuperação, o tratamento vai ter muito mais resultado, né, doutor Fábio? Vai ter muito mais resultado e, assim, o resultado é um grande motivador. Você receber, assim, a evolução de uma criança que às vezes não falava, ou que passava o dia se balançando, ou que não interagia, quando ela passa a ter esses ganhos, é muito prazeroso você vivenciar essa sensação. Então, só isso, né, já vale muito a pena você correr atrás e realmente colocar a mão na massa, porque realmente, sim, é científico. Quando a família participa, a escola participa, a terapia participa, a criança tende a desenvolver muito. Agora passa pra gente, pro pessoal que está em casa, porque infelizmente o nosso programa está chegando muito ao rápido. fim. Eu queria que você passasse para eles de novo o telefone, contato, aonde que você atende, para quem está em casa interessado poder entrar em contato com você. Tá bom, então se você está assistindo o programa e está interessado e é interessado na área do autismo, a Academia do Autismo funciona em São Pedro da Aldeia, porém dá cursos em todas as cidades da região, cursos e palestras em todas as cidades da região. O telefone é 22 3308 1351. O site é www.academiadoautismo.com.br e o e-mail de contato é contato@academiadoautismo.com.br. Tá bom? Nesse mesmo contato, a pessoa consegue para fazer agendamento de sessão com você? Consegue agendamento de sessão, avaliação e também, se precisar de alguma palestra ou alguma consultoria, também vai conseguir por esse contato. Muito legal. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito, tirou muitas dúvidas. A gente aqui aprende muito, né, verdade, Ingrid? muito. O jornalismo é gostoso por isso, né? Você a gente acaba aprendendo, aprende. a gente fica aqui interagindo, isso é muito gostoso. E dizer que o autismo é vida, gente. A gente tem que interagir com todo mundo, né? Com certeza. Eu acho que é gostoso você ajudar o outro no momento. Qualquer pessoa, com autismo, sem autismo, tem que dar amor. O mundo está precisando disso. É verdade. Né? A gente agradece a sua participação, agradece a sua experiência, você dividir a sua linda história com a gente. Obrigada pelo seu profissionalismo. Mas, infelizmente, o Entre Elas termina aqui. Semana que vem a gente tem um programa um pouco mais leve. A gente vai falar sobre fotografia, né, Vivi? É isso aí. Como fazer selfie, tirar todas as dúvidas de iluminação, mas no próximo programa. É isso aí. A gente fica por aqui, agradece a sua participação e até a próxima, até quinta-feira que vem. A gente espera você.